Devemos manter o foco em perceber os sinais de qual caminho devemos percorrer e saber se devemos continuar avançando. Devemos criar um ambiente feliz para nós mesmos, sem nos contentarmos com menos. Amazildo, quando você era jovem, criancinha lá, você gostava de ler, você gostava de ouvir histórias de livros? Eu vou contar a história de um amigo meu, um amigo que escrevia muito para a namorada e lia a carta antes de mandar para a namorada. E eu achava aquelas cartas deles maravilhosas. E eu tentava fazer o mesmo e não conseguia. Porque as minhas atividades foram sempre mais executivas, né, naquele momento. E aí eu acabava não exercendo a atividade de escrever, talvez fosse por isso. Mas depois veio a faculdade, todas as coisas mudaram, depois eu tive atividades maiores, então minhas atividades eram muito de ofício, de escrever para secretários, escrever para gabinete, de governador, então você também começa a desenvolver uma literatura oficial que faz você trabalhar o seu lado intelectual maior, né? Agora, essa literatura intelectual e mesmo a escrita mais formal, isso era uma necessidade do seu trabalho, né? Quando é que entrava a literatura de romances, a literatura do prazer, do ócio? Com a aposentadoria, eu tive outras atividades voluntárias também, embora continuasse trabalhando em algumas empresas, sem um vínculo assim maior, mais de assessoramento direto ao presidente também. E aí eu um dia eu acordei de manhã, tinha sonhado com a capa de um livro. A capa? A capa, não sabia nome, não sabia nada. E eu levantei e falei, puxa vida, eu acho que eu vou escrever um livro. E comecei a escrever um livro e acabei indo para exatamente o lado do romance. Esse foi o primeiro livro, que é o Sexto Sentido. Foi a iniciativa, foi feita em Brasília. Toda a minha literatura, ela trabalha Brasília. Eu acho Brasília um fundo, assim, uma imagem fantástica, que ela desperta na gente tudo aquilo que um escritor gostaria. Isso é o que eu sinto. E essa coisa do místico, então, Brasília é recheada, né? Exatamente. Tal. Então, esse lado místico é um lado que me atrai muito, sempre me atraiu. Primeiro que eu sou, de uma certa forma, religioso também, né? Então isso influi um pouco dentro dessa linha. E o segundo foi da mesma maneira, foi a Tininha. Tininha, ele trabalha o lado do aborto, inclusive, mas de uma forma romanceada. É uma história, né, que ocorre numa família que envolve exatamente uma questão mística dentro desse lado do aborto. É um olhar, né? E é tão pertinente nos dias de hoje, atualmente, né? Inclusive, o Supremo Tribunal está discutindo esse assunto. Pois é. E eu tive a oportunidade também, Manu, de poder distribuir uma passeata aqui em Brasília a favor do aborto, 300 livros desses, exatamente com o objetivo de divulgar, com esse objetivo, porque eu sou contra o aborto. E a minha literatura está nesse caminho. Dando a oportunidade das pessoas terem um outro olhar sobre essa questão, né? Exatamente. Perfeito. Esse terceiro livro ele foi recentemente lançado. E esse livro é um livro que eu tive um carinho especial, porque ele envolve exatamente uma família que ela nasce em determinado lugar e ela vem desde nascimento, vida e morte. Então é uma história muito interessante porque envolve também o lado místico, que é o lado de um anjo que se apaixona. Bacana. Né? E ele entra no lado do Apocalipse, que é aquele livro que você então trabalha todos os atos, né, do ser humano. Né? E então eu fiz um trabalho nesse sentido, que envolvia essa aproximação do anjo que está aqui para ver todas as nossas atitudes e de repente ele encontra um outro ser que não fazia parte exatamente daquele lado espiritual dele e ele se apaixona. Então é um livro muito interessante, que ele tem esse lado místico e muito agradável de ler. Perfeito. Amazildo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo. Foi um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.